Bom dia, Felipe Vieira. Bom dia, ouvintes da Rádio Bahia. Senador, em primeiro lugar, como é que estão os preparativos, a transição para o senhor assumir a Prefeitura do Rio de Janeiro em 1º de janeiro do próximo ano? Nessa semana que vem, na FIEJA, na Federação das Igrejas do Rio de Janeiro, reuniu a nossa equipe com a equipe do prefeito. E eu tenho certeza que tudo vai transcorrer dentro da mais, vamos dizer assim, formal e apropriada técnica, dentro da civilidade que marca, eu diria, a boa vontade dos nossos grupos. Tenho certeza que as informações serão passadas, poderemos ter uma visão do orçamento, das despesas, do principal assunto que vamos tratar, os compromissos da Prefeitura para o ano que vem, e com certeza isso vai ocorrer toda a normalidade. O senhor acredita que, em função de Olimpíadas e vários investimentos que tivemos no Rio de Janeiro, o senhor vai encontrar muitos esqueletos no armário, muitos fantasmas na Prefeitura do Rio de Janeiro, muitas dificuldades maiores, né, do que as do atual prefeito e dos prefeitos de outras cidades brasileiras? Olha, no Rio de Janeiro, o prefeito que está saindo do cargo tem dito que as contas estão em dia. Todos nós torcemos para que isso ocorra. O Rio de Janeiro teve um volume de obras imenso das Olimpíadas, mas o orçamento da Prefeitura, para o ano que vem, está sendo votado na Câmara de Vereadores, é 3 bilhões a menos do ano passado. Então, a empresa não conseguiu superar, vamos dizer assim, o impacto da crise. E ele precisa ter muito cuidado para não cair na situação que está no estado do Rio. Para ter uma ideia, a Assembleia Legislativa foi invadida por funcionários. Eu sei que no Rio Grande do Sul, o Rio também viveu dias difíceis, como quer pagar salário, os aposentados, mais ativos. Eu, na segunda-feira, vou para essa nossa reunião de exposição, vamos dizer assim, com muita atenção, com uma equipe, para conhecermos a realidade toda. Esperamos que seja realmente como o prefeito tem dito, de que a coisa está tranquila. Vamos torcer para isso. Certo. Mas o noticiário de hoje, do dia de hoje, no Rio de Janeiro, é inclusive essa ameaça do governador Pezão de pedir intervenção no estado do Rio de Janeiro, tal a crise nas contas públicas do Rio de Janeiro. Exemplo do que o senhor falou do Rio Grande do Sul, outros estados, mas no Rio de Janeiro se fala em intervenção federal. É provável. Já se discute no Congresso esse pedido de intervenção, foi feito por um deputado da bancada, vários outros deputados da bancada também defendem. Outros, os funcionários pedem impeachment do governador, outros querem a renúncia. É um momento muito difícil. Eu tenho certeza que se o Rio de Janeiro conseguir tomar as medidas próprias, ou seja, reduzir o volume de isenções fiscais, benefícios fiscais que foram dados para diversos setores. O Tribunal de Contas do Estado mostra que esse ano a arrecadação deveria ser 60 bilhões de CMS e será apenas 40. Se o nível de especializações, metade do orçamento hoje vai para as empresas especializadas, e elas cobram uma taxa de administração que é justa. Mas se o Ministério Público quiser fazer um termo de ajuste conduta com o governo do Estado, e uma empresa do Estado possa assumir esses contratos, não tendo funcionários, não tendo serviço, mas diminuindo a taxa de administração, em torno de 30%, está hoje, calculando aí 30 bilhões de serviços terceirizados, 9 bilhões de reais, então seria uma economia de 20 bilhões. Se nós pudéssemos renegociar a dívida com o governo federal, e se pudéssemos também ter a colaboração do Brasil, porque o ICMS do petróleo não fosse pago no refino, mas sim na extração, na produção, como é todo produto industrializado, né? Nós poderíamos vencer essa crise sem sacrificar os funcionários. O governador tem tido problema para negociar com as empresas. Tem tido também problema para negociar com as empresas terceirizadas, inclusive o governo federal.
Então, o que resta a ele é pedir a Assembleia de sacrifício do povo. Essas medidas foram muito mal recebidas e o que resta agora é realmente uma renúncia uma intervenção. Uhum. Essa situação no Senado da República, o senhor e os dois senadores do Rio de Janeiro, como é que estão tratando isso junto ao governo federal? Vocês têm algum contato com os senadores de outros estados também em crise? Não pode. Como senador, esse ano, nós conseguimos aprovar uma resolução que o Estado, não só o Rio, mas todo o Brasil, que possui petróleo, pudesse dar como garantia de empréstimo ou passar direito de nós futuros, da produção de petróleo futuro, no limite do que eles perderam, se você calcular 13, 14, 15, 16 vezes, porque esses estados perderam, eles poderiam recompor essa receita, dando como garantia ou vendendo os votos futuros. E a gente já experimentou com 3 bilhões e meio. Aí se estendeu também aos municípios do Rio de Janeiro, que receberam 2 bilhões e 700. Então, como senador, me ajuda. Ficou 3 bilhões e meio para o Estado, mais 2 bilhões e 700, e não pesou nada o erário, não aumentou a dívida pública, foi simplesmente dispôs do bem futuro antecipadamente, para repor aos votos perdidos. Não é para vender a Deus dará, comprometendo os governadores e prefeitos que virão no futuro, não. É apenas para repor a receita. Mas, infelizmente, a crise do Rio de Janeiro não é 3 bilhões e meio, são bilhões. Há fornecedores que não recebem e há salários também que estão sendo cortados. Agora, eu repito, as medidas que cabe ao governador tomar é rever o índice alarmante de subsídios que foram dados às dimensões fiscais, também ver a questão dos contratos às terceirizadas, e isso via Ministério Público, e finalmente negociar com o governo federal, porque ele não tem condições de continuar pagando depois que o PMDB afundou o Estado. Agora, eu já tinha avisado, eu fiquei em segundo para governador e já tinha lá atrás avisado que a administração do PMDB, com todos os escândalos anunciados, seria um passo melancólico em direção à tragédia. E foi o que ocorreu. Então, meu trabalho político, meu esforço, minha luta, eu tenho dado com suor, sangue e lágrima pelo povo da minha terra. Agora, sabe como é a política? A política, às vezes, ela tem muito empirismo. A gente só aprende depois que erra, que vai cometendo enganos. E, de certa forma, eu sei que a crise do Rio de Janeiro, ela não é uma crise da exaustão, da estagnação, vamos como barridos pelo terremoto. A nossa crise é como de uma mulher que são cólicas, prestes a dar à luz. Nós vamos sair dessa crise fortalecidos. É uma crise redentora. Não pode limpar do cenário político aqueles que não têm competência ou que se envolveram em escândalos. Estamos conversando com o senador Marcelo Crivella, futuro prefeito do Rio de Janeiro. Senador, voltando à questão do Rio de Janeiro, específico da cidade do Rio de Janeiro, cidade maravilhosa. O senhor, logo após a eleição, foi a Israel. Inclusive, teve um encontro com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. O que foi tratado nesse encontro, senador? Na verdade, eu tenho um encontro com o prefeito de Jerusalém. Nós conversamos sobre segurança, conversamos sobre educação, sobre o sistema de saúde. É impressionante como a capital do Estado, no coração, no epicentro do Oriente Médio, cercado de inimigos, né? Nas últimas décadas, não teve um local nenhum que fizesse tanta guerra. Mas Jerusalém tem um sistema de segurança impressionante. Para cada 100 mil habitantes, morre um por ano, por homicídio. Esse índice do Brasil é inalcançável. Não só no Brasil, não. Em Nova York são 10. Aqui no Rio de Janeiro passa de 15. E eu fui ver com ele como é que eles fazem. E realmente eles têm uma polícia preventiva, eles têm câmera para todo lado, eles procuram manter uma ação de presença da sua guarda. E isso com um excelente resultado. Eles também convenceram a população, inclusive a população palestina em Jerusalém, de que é preciso tratar bem o turista. Isso no Rio de Janeiro é uma cultura que nós precisamos transmitir às pessoas. É uma mensagem direta. Roube o turista e desempregue seu irmão, seu pai. Roube o turista
compromete o tratamento de saúde de um enfermo no hospital que está com câncer e pode morrer. O turismo para eles é fundamental. Eles recebem 2 milhões de turistas por ano, e recebem um. E é uma cidade, em Jerusalém, cujo turismo é especificamente religioso. Também tem o turismo de entretenimento, de recursos, uma natureza extraordinária. Eles estão agora fazendo plano para chegar a 4 milhões de turistas por ano. E nós precisamos melhorar. Agora, para a gente melhorar o turismo, nós somos pais. Nós precisamos resolver a questão da segurança e acho que Israel pode nos ajudar muito em tecnologia extraordinária. Eles conseguem controlar via rede de celular as multidões, quando há aglomerações, ali cada uma daquelas pessoas, o centro de controle, são conhecidas, elas são monitoradas, sabem o nome delas, as suas origens, de onde vem, graças ao celular que carregam. É uma tecnologia muito interessante que eu acho que o Brasil precisa conhecer. A tecnologia israelense na área de segurança é extremamente avançada. A possibilidade de usar armas não letais no Rio de Janeiro, no treinamento da Guarda Municipal do Rio, essa é a ideia que o senhor traz também de Jerusalém, onde o senhor esteve reunido com o prefeito Nir Barkat? Exatamente. Eu tenho a impressão de que as armas não letais elas não ferem os transeuntes, agora que atua sempre em locais urbanos. Portanto, qualquer disparo, ele pode ter consequências graves sobre inocentes. A Polícia Militar aqui já tem sofrido críticas enormes, muitas justas, indo disparar contra bandidos e a cercar crianças, idosos e pessoas inocentes. As armas não letais, por exemplo, no Rio de Janeiro, foram usados com muito sucesso para conter as rebeliões dos presídios. Desde que as guardas dos presídios passaram a usar armas não letais, acabaram as greves, acabaram as rebeliões. Eu acho que se a guarda for bem treinada, pode ser mais uma intimidação, uma ação preventiva, para evitar que nos corredores comerciais, nas áreas turísticas, ocorram tantos furtos, tantos assaltos e também roubo de carro. É uma tentativa que eu acho válida e que a prefeitura deve adotar. O futuro prefeito do Rio de Janeiro vai comandar o Carnaval do Rio de Janeiro. O senhor é um homem religioso. O senhor ia no Carnaval acompanha o Carnaval das escolas de samba no Rio de Janeiro? Acompanhou de alguma forma o Carnaval de blocos do Rio de Janeiro? Muda alguma coisa no Carnaval do Rio de Janeiro em função da religiosidade do prefeito do Rio de Janeiro? Não, o prefeito do Rio de Janeiro não é um senhor com as suas convicções, as suas ideias. Ele é um servidor. Eu quero ser também um servidor do Rio de Janeiro. Para isso que pode ser prefeito. De fato, o Carnaval traz muitos recursos, é uma festa popular, é consagrada no coração do nosso povo. E nada vai mudar. Eu gostaria, já conversei isso com as escolas de samba, com os carnavalescos, de que nos outros 6 meses em que não existe nos barcões atividade, e ali existem costureiras que o mundo inteiro sabe, são habilidosos, são geniais, aquelas fantasias aos milhares são produzidas com detalhes impressionantes em todo o mundo. Diz assim, o talento, né, das costureiras e dos que fazem projetos de fantasias. Eu acho que eles poderiam contribuir conosco, porque nós compramos muitos uniformes para a guarda municipal, para as crianças das escolas e para os garis, são milhares e milhares de uniformes. Gostaria muito que eles contribuíssem conosco. E nesse momento, eu acho que prioridade e ajuste fiscal e pudessem também, com o mesmo esmero, com o mesmo carinho, ajudarem a prefeitura a uniformizar seus quadros. Perfeito. Portanto, pode gerar ainda, nesse contato com as escolas de samba, renda para as escolas de samba, renda para essas pessoas e economia para a cidade do Rio de Janeiro. Sim, a gente adentra a nossa cadeia produtiva. Podemos dizer que a população agradece, gera emprego, gera riqueza
é uma coisa boa para todos. Certo. Bom, só porque, claro que a gente centrou aqui sempre a nossa atenção para Porto Alegre, o senhor tem aí um plano de 100 dias, as primeiras medidas a serem adotadas para enfrentar a crise e também para começar a governar a cidade do Rio de Janeiro? Onde é que é o foco do início da administração Marcelo Crivella? Olha, eu ganhei a prefeitura com uma proposta muito clara, que é cuidar das pessoas. O Rio viveu um ciclo muito grande de obras. Nós tivemos Pan-Americano, tivemos Olimpíada, tivemos Copa do Mundo. Foram feitas muitas obras também nos transportes, pontes, fizemos a Cidade da Música, que é uma obra portentosa na Barra da Tijuca, e o Museu Pamonhã na região do Porto. Tudo isso foi feito com um esforço enorme, reformando também os grandes aeroportos, um esforço enorme da Prefeitura, do Governo do Estado e também do Governo Federal. E nesse período todo das grandes obras, a questão da saúde e da educação ficaram secundarizadas. Hoje nós temos uma fila de milhares de pessoas nas cirurgias de baixa complexidade que estão aguardando a gente começar aqui no terceiro turno para melhorar isso. Então, eu diria que a vida, o cuidar das pessoas é o meu pensamento e preocupação nesse nosso plano de 100 dias. Eu quero começar, primeiro cortando as secretarias todas, enxugando os cargos, não há mais condição se você ter como presidente, tinha 35 secretarias, eu quero chegar a 12, 13, no máximo 14, uma coisa desse tipo. Diminuir milhares de cargos em comissão. Eu preciso para o Rio de Janeiro entender que esse é um momento sério, um momento de... E com a economia, nós não vamos aplicar no mercado financeiro, vamos ajudar aquelas pessoas que estão com hérnia, com catarata. As pessoas não vão operar uma catarata em 2 anos, vai ficar cega. É um dano para sempre. A morrer cega. Pessoas que estão com problema de hérnia, tudo pode ser resolvido ambulatorialmente, mas que estão aí sofrendo, com ter uma crise, uma perda de vida, uma perda de vida, só não transparente. Mulheres com miomas, fibromas, que estão há anos esperando um atendimento. É preciso voltar, a política precisa voltar hoje, é a qualidade dos serviços públicos. As prefeituras foram, eu diria, anteriores a essa que vai começar agora para o Rio de Janeiro, curiosos na questão dos empreendimentos, dos negócios, mas veja, não melhorou o orçamento público. O orçamento público, depois de todos os ano que vem, são 3 bilhões a menos. Sim. É bem verdade que eles podem dizer que com a crise que se instalou no país, o rol poderia ser até maior. Uma coisa que se discutiu. Agora, o importante é que chegou a hora de cuidar das pessoas, nesse ponto de sentido, nós vamos priorizar não só a saúde, mas também essa fila enorme que nós temos de crianças para entrar na creche e na pré-escola. São 40 mil para a pré-escola, 20 mil para a creche, e eu tenho certeza que vamos encontrar parceiros no país via PPP para nós iniciarmos imediatamente a solução, o enfrentamento desses problemas. Senador Marcelo Crivella, futuro prefeito do Rio de Janeiro, obrigado pela entrevista à Guaíba. Um excelente dia de trabalho para o senhor. Olha, eu que agradeço a sua atenção, paciência, e quero mandar um grande abraço para essa nossa gente trabalhadora, honesta, decente, exemplo de cidadania, que é, vamos dizer assim, a fronteira sul do meu país, o estado do Rio Grande do Sul. Pode ter certeza que todos os brasileiros admiramos muito o nível de cidadania, de administração, e todos nós também carregamos no coração essas paisagens tão lindas do Rio Grande do Sul. Tive recentemente em Canela, em Gramado, Serra Gaúcha, e não só no cenário geográfico, mas no cenário humano também comparável. Todas as minhas homenagens ao povo do Rio Grande do Sul. Muito obrigado pela entrevista. Desculpe, o senhor esteve na Serra do Rio Grande do Sul recentemente? Pós-eleição, antes da eleição? Então, eu tive aí a honra de poder visitar Gramado e Canela 2 vezes no passado, fui como senador, para tratar no Festival da Música, dos direitos autorais, uma discussão grande que ocorre no Congresso, inclusive na CPI, da CAT, e, enfim, tive com os senadores também, que estavam presentes, senadores do Rio Grande do Sul, muito competentes, aliás, não poderia deixar de citar que o Rio Grande escolhe desde a representação popular do Senado Federal, grandes senadores,
atuantes, presentes, o tempo todo no plenário. Enfim, a gente só tem homenagem a prestar ao Rio Grande do Sul. Ok, obrigado ao senhor, um bom dia. Um grande abraço.